Marcelo Cartacho Quiroga. Excelentíssimo senhor senador Donizete Nogueira, que ora presida essa sessão, excelentíssimo senhor senador Garibaldi Alves, excelentíssimo senhor senador Eduardo Amorim. Vivo hoje quase nos meus 50 anos e tenho o privilégio de estar aqui com os senhores em uma sessão tão magnífica e emocionante como essa. Algumas conclusões é bom que fique consignado. O excelentíssimo senhor ministro da Saúde, doutor Arthur Quioro, logo ao assumir, em uma das suas primeiras manifestações, declarou que a tabela do SUS não se via mais como um instrumento balizador da remuneração, que essa tabela ela tinha que acabar. O professor Quioro, que ele é um técnico, é pessoa na qual depositamos confiança. Ocorre que os dois problemas que causam todo esse caos assistencial decorrem dessa tabela, que é uma herança ainda, senador Garibaldi Alves, do antigo INAMPS. Até os próprios procedimentos ali elencados, muitas vezes têm a mesma nomenclatura. Então, essa tabela, como pesquisa recente que o Conselho Federal de Medicina fez e foi explicitada em editorial publicado no jornal O Estado de São Paulo, tem uma defasagem crônica. E essa defasagem está levando à morte dos nossos hospitais, sobretudo os hospitais de alta complexidade e, inclusive, os nossos grandes hospitais públicos, porque muitas vezes são remunerados com base nessa famigerada tabela. É preciso que, de maneira emergencial, isso seja resolvido, porque se nós conseguirmos resolver esse ponto, consequentemente, apesar de termos, como mostrou bem aqui o doutor José Eduardo Fogolin, um aumento absoluto de cirurgia cardíaca, mas que do ponto de vista relativo, na realidade, não passa de um aumento frouxo, porque ele não se converte em fator que muda indicador de saúde pública, haja vista o aumento de acesso geral, não só à saúde, mas aos outros bens sociais que a população brasileira experimentou nos últimos anos. Então, precisamos corrigir a tabela para, com isso, ter mais hospitais especializados, hospitais públicos, hospitais filantrópicos, para atender justamente os anseios da senhora Janaína, que na sua fala pareceu mais as mães da Praça de Maio da Argentina, que com sua emoção conseguiram derrubar uma das ditaduras mais sanguinárias da América Latina. Que saiamos hoje daqui com essa mensagem, sobretudo dos senhores senadores, que agiram como nós, os cardiologistas, que entramos todo dia nos corações dos nossos pacientes. Abriram a porta dos seus corações para ouvir o reclame da classe médica e que isso seja uma chama que permaneça acesa, iluminando o nosso caminho para que isso se converta em frutos reais que possam ser colhidos facilmente por toda a nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Marcelo, pela sua contribuição. Vamos agora ouvir o doutor Fábio Jatene. Senador Donizete Nogueira, minhas senhoras e meus senhores, para encerrar, eu gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade dessa audiência pública que eu entendo deve fazer avançar a nossa atuação e a atuação dos vários atores envolvidos nesse processo. Como eu disse na minha fala anterior, esse é o pior momento que eu vivo dentro da cirurgia cardiovascular há mais de 35 anos. E por que é o pior momento? Porque vários fatores estão convergindo de forma negativa neste momento. Dificuldade de leitos, dificuldade de atendimento, dificuldade de equipamentos, dificuldade de medicamentos, enfim, uma conjunção negativa de fatores. E nós precisamos interromper isso de uma forma a mais eficiente possível. O professor Adib Jatene, meu pai,
que várias vezes foi citado nessa sessão. Ele dizia assim: eu tento não ficar discutindo muitos problemas, eu tento ficar discutindo as soluções dos problemas. E é isso que nós precisamos passar. Nós conhecemos o problema. Todos nós aqui envolvidos, os médicos, a parte responsável do governo, a parte dos pacientes, todos nós sabemos o problema. Nós precisamos discutir as soluções desse problema. Nós precisamos encaminhar as soluções desse problema. E, na minha opinião, está claro que nós precisamos tratar a cirurgia cardiovascular de uma maneira diferenciada. Isso não implica obrigatoriamente em ter um dispêndio maior de recurso. A palavra hoje, na moda, chama inovação. E nós precisamos inovar em relação a esse tipo de situação. E a inovação não quer dizer inventar um equipamento novo. A inovação, muitas vezes, é avançar nos processos de como nós vemos e encaminharmos a solução desse problema. Então, eu acho que isso é indispensável. Nós já sabemos que, se tratar da forma como está tratado, isso não vai funcionar. Nós vamos seguir com problemas relacionados aos pacientes. Então, quem está vindo aqui pedir ajuda, não somos nós, médicos, nem as pessoas que tratam desses pacientes. Nós precisamos de ajuda, mas quem mais precisa de ajuda são os pacientes que têm esse problema e que não estão sendo atendidos de forma conveniente. Então, é um pedido dos pacientes que estão sendo desassistidos, que estão tendo muita dificuldade de atendimento. E nós temos que, vou reforçar mais uma vez, inovar em relação ao processo. Se nós falarmos, vamos tratar como está, vamos melhorar, isso não vai funcionar. Nós vamos precisar tratar individualizadamente a cirurgia cardiovascular. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito a oportunidade e eu espero que essa chama que aqui hoje se acendeu não se apague tão cedo e que nós possamos seguir avançando em relação a esse tão grave problema que afeta os nossos pacientes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Vamos ouvir agora a doutora